Estela está aqui novamente para uma linda história missionária. Toda quarta-feira tem história missionária. Você pode entrar no canal da Tia Estela. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve. Aí tem uma playlist lá escrito Histórias Missionárias. Você vai achar uma história mais linda que a outra, que fala sobre essas pessoas que receberam uma missão, a missão de falar do amor de Jesus para outros povos, para outras línguas, outras nacionalidades, ou até mesmo aqui pertinho da gente. E são histórias maravilhosas, você não pode perder. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa história de Cochire, aquele menininho lá da tribo do Campa, lá no Peru. Hoje nós vamos ver algo que aconteceu. O que será, hein? Que ficou da última história para hoje? Vamos descobrir hoje. Mas primeiro nós vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. É muito bom falar com o Papai do Céu. Vamos todos juntos? Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor ainda fará. Eu te agradeço pelo seu amor, pelo seu carinho por nós. Continua cuidando das nossas vidas. Obrigado, Papai do Céu, porque o Senhor sempre está conosco. Que possamos a todo momento estar pertinho do Senhor, que possamos orar, ler a Bíblia e testemunhar sempre. Obrigado pela sua proteção pelas nossas vidas. Em nome de Jesus, com o perdão dos meus pecados. Amém. Amém, crianças. E eu já quero cantar com vocês. Gisela vai pegar aqui o cântico, esse cântico maravilhoso que fala que Jesus pode bem resolver o seu caso ou o seu problema, seja qualquer um que for. Sabe por quê? Porque Ele é um amigo leal. Em qualquer temporal, em qualquer dificuldade, Jesus pode resolver. Mas Ele resolve daqueles que pedem para Ele, daqueles que oram, daqueles que buscam o Deus verdadeiro. Verdade! Você pode fazer isso, que Ele vai te ouvir e vai te responder na hora certa com aquilo que você de fato precisa, que vai ser o melhor para você. Vamos cantar todos juntos? É muito lindo esse cântico, é um dos meus cânticos preferidos. Vamos lá! Jesus pode bem resolver seu caso ou problema qualquer, amigo leal em qualquer temporal. Jesus é quem pode valer. Jesus pode bem resolver seu caso ou problema qualquer, amigo leal em qualquer temporal. Jesus é quem pode valer. Amigo leal em qualquer temporal. Jesus é quem pode valer. Jesus é que vai te socorrer. Por isso nós devemos estar sempre pertinhos de Jesus, porque Ele nos ama. O verdadeiro amor vem de Jesus. Um amor que morreu por você lá na cruz. E eu quero já vim logo para a nossa história de hoje, nossa história de Cochire, da tribo Campa, que fica lá no Peru. E se vocês lembram da história passada, algo estava acontecendo na família de Cochire. Algo terrível, a irmãzinha dele estava muito doente, a irmãzinha dele se chamava Mari. E os pais já não sabiam mais o que fazer. Até que eles foram lá onde estavam os missionários. Lembrando que a tribo Campa é uma tribo muito difícil de encontrar, porque hoje eles estão num lugar, amanhã eles estão em outro, depois eles estão em outro. A casa deles não tem paredes. Eles simplesmente levantam, botam aqueles telhados e é isso que eles fazem. Eles não têm um lugar fixo, não mesmo. Então ficava muito difícil para os missionários conseguirem chegar.
Os missionários construíram um lugar numa aldeiazinha um lugar chamado Chicosa, o nome do lugar. E lá, quem quisesse procurava os missionários, mas os missionários não desistiam, estavam sempre procurando por pessoas dessa tribo. Alguns índios já tinham até recebido a Jesus como Salvador. Então, quando ficou tudo muito apertado, que eles viram que Mari não melhorava, eles pegaram Mari, colocaram num barco e levaram para lá. Só que eles começaram a achar que o tratamento estava muito demorado, que as gotinhas, que as injeções não estavam resolvendo. Então, o pai de Mari e sua mãe, Chamaste, resolveram colocar Mari num barquinho, numa canoa e foram embora dali. Pegaram toda a sua família e foram embora dali porque eles acharam que tinha alguma coisa errada. Vamos levar Mari no feiticeiro. O nosso feiticeiro vai resolver. Eu não confio nessas pessoas. Se foi um mau espírito que pegou na minha filha, o feiticeiro vai resolver. Então, eles levaram Mari lá nesse feiticeiro, um feiticeiro chamado Macos. E esses feiticeiros enganavam o povo indígena. Muito sério isso, eles enganavam. Sabe o que ele fazia? Ele pegou o Mari, colocou num lugar e fez lá igual um emplasto, uma mistura, e passou em Mari. E aí ele vinha e tipo como se ele soprasse na pele de Mari, dizendo que estava tirando o mau espírito de Mari, porque ele disse assim que o mau espírito tinha entrado nela. Então ele fazia isso direto, fazia isso, até que teve uma hora que ele pegou, soprou e tirou um osso, mas ele não tirou de Mari. No momento que ele soprava, ele estava com um bambu na mão, igual esse bambu aqui, com bambu na mão. Quando ele soprava, ele tirava o osso do bambu, tirou o osso do bambu para dizer que tinha saído de Mari. Ele estava enganando a família de Mari e de Coxire. E eles acreditavam, porque eles não conheciam o Deus verdadeiro. Então esse feiticeiro disse assim: olha, consegui tirar esse mal de Mari, mas a Mari não melhorava. Então sabe o que esse feiticeiro falou? O nome dele era Macos. Ele disse assim: isso foi uma pessoa muito grande que colocou esse mau espírito em Mari. E quando ele viu Coxire, ele falou: foi ele que colocou esse mau espírito. Foi ele, esse menino, Coxire, que desejou, que colocou esse mau espírito, que fez esse feitiço para a irmã dele. Por isso que a irmã dele está doente assim. Gente, coitado de Coxire. Coxire ficou desesperado, porque ele sabia que não tinha sido ele. Mas o feiticeiro falou isso para a mãe e para o pai dele. Como eles não tinham Jesus no coração, não sabiam da verdade, eles acreditaram. Então eles pegaram Coxire e começaram a bater em Coxire. Tira o mau espírito de Mari, Coxire. Faça isso, Coxire, ela vai morrer. Coxire não entendia nada, porque ele não havia feito isso. De jeito nenhum. Então eles pegaram e foram embora dali, acreditando realmente que Coxire havia colocado esse feitiço na vida de Mari. Crianças, quando nós não temos Jesus no nosso coração, o pecado domina a nossa vida. O pecado domina e nós acreditamos nessas coisas. Acreditamos nessas coisas que não existem. Já pensou dizer que o irmãozinho de Mari, Coxire, que fez um feitiço para que Mari ficasse desse jeito? Só o pecado mesmo, para fazer algo tão ruim na vida das pessoas. E eles acreditaram. Depois de um tempo, passada a confusão, Mari continuava doente, muito doente mesmo. Um certo dia, o pai de Coxire, Caxangá, foi lá pescar com eles, caçar com ele e com outro irmãozinho dele. Foram lá para a floresta, bem no fundo da floresta. Eu fico imaginando se Coxire ainda lembrava que o pai dele e a mãe dele estavam chateados com eles e queria castigar ele. Mas ele foi
Acho que ele nem lembrava disso mais e foi com ele ali para a floresta. E só ficou em casa Chamaste e Mari. Mamãe e a filha ficaram em casa. E Mari, a cada dia que passava, ficava pior. A cada dia que passava, ficava pior. E o papai estava lá na floresta caçando junto com os irmãos de Mari, até que Chamaste já não aguentava mais. Chamaste então entrou em desespero e disse: o feiticeiro não resolveu nada, tudo continua do mesmo jeito, então eu vou voltar lá nos missionários, vou lá para aquela aldeiazinha lá em Chicosa e vou lá resolver, vou lá naquela vila, vou conversar com os missionários para que eles voltem a dar o remédio a Mari. Então ela pegou Mari, colocou Mari na canoazinha e ela foi remando bastante forte para conseguir chegar lá. Mas algo terrível aconteceu, crianças. No meio do caminho, Mari não resistiu e Mari morreu. Que tristeza, crianças, para aquela mãe. Que tristezas, que tristeza. Aquela mãe ficou muito triste, ela chorava inconsolável. Então ela estava perto de uma aldeia que ela já havia morado. Ela parou ali, entrou dentro de uma casinha que era dela e colocou Mari no chão e ela chorava muito e ela não entendia o que estava acontecendo. Então, alguns índios que tinham ali, que já tinham recebido a Jesus no coração, correram e chamaram a missionária. A missionária foi lá imediatamente, e chegou perto dela e abraçou Chamaste com todo carinho e disse: olha, eu te amo muito, eu sei o que você está sentindo, é muito dolorido. E Chamaste então disse: eu nunca mais vou ver o rostinho da minha filha, só quando ela vir me assombrar. Olha as coisas que eles acreditavam. As pessoas depois que morrem, crianças, elas nunca mais elas voltam. Acabou. Só quando Jesus voltar que todos ressuscitarão. Mas ela acreditava que Mari ia voltar para assombrá-la. E ela falava: poxa, eu só vou ver minha filha agora, assim. Então aquela missionária conversou com ela e disse que isso não era possível, mas que tinha um jeito dela ver a filha dela de novo. Sabe como, crianças? Nós, crianças, somos pessoas que nascemos num pecado. Esse é o nosso coração. A missionária tentou explicar para Chamaste que um dia ela veria a filha dela de novo. Será como que ela veria? Então, Deus, Ele fez um lugar maravilhoso, maravilhoso, um céu, e Ele preparou esse céu para nós. Só que o pecado entrou no mundo. O pecado é tudo aquilo que deixa o nosso coração sujo, que deixa o nosso coração triste, que deixa Deus triste. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E por causa desse pecado, nós estamos impossibilitados de chegarmos até o céu. Não podemos. Então, não tem como ir para o céu, alguma coisa impede, porque a Bíblia fala que todo mundo pecou e está todo mundo separado da glória de Deus. A Bíblia ainda fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a salvação, que Jesus Cristo nos deu quando Ele morreu lá na cruz por nós. Mas Ele não ficou ali, Ele ressuscitou e foi lá para o céu, sabe o quê? Preparar um lugar maravilhoso para todos nós. Para todos nós. Todo mundo que recebeu a Jesus como seu Salvador, que recebe a Jesus como seu Salvador, tem uma oportunidade de ter o seu coração limpo do pecado. A Bíblia fala lá em Hebreus que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, é que nos purifica de todo pecado. É só o sangue de Jesus que pode nos purificar. É só através dele
que há a purificação do pecado. Por isso nós devemos aceitar a Jesus como nosso Salvador. E Chamaste ia entender naquele dia que ela só veria a filha dela de novo se ela recebesse a Jesus como Salvador, lá no céu com Deus, se ela recebesse a Jesus. Então a missionária perguntou para ela: você quer receber a Jesus, Chamaste? Ela então balançou a cabeça, mas ela não disse mais nada, apenas balançou a cabeça. Naquele momento, ela teve certeza da salvação na vida dela. Ela não precisou falar nada, mas ela entendeu o plano de salvação na vida dela, que Deus havia para ela e que ela largaria toda aquela vida de acreditar em feitiçarias, de acreditar naquelas coisas. Talvez se não fosse por causa do pecado, Maria ainda estivesse ali ainda tomando as medicações. Mas Deus sabe todas as coisas, crianças. Deus sabe de tudo e Ele vê o que é melhor para nós. E com certeza Chamaste não ia ficar sem o consolo de Deus. Mas alguém ainda precisava saber dessa notícia, que Maria havia morrido. Sim, o papai dela. Ele estava na floresta ainda lá com os seus filhos. Ele estava lá caçando, pescando, até que ele chegou com os filhos dele, já cansado da caça, e ele procurou por Maria, procurou por Chamaste, e alguém veio: corre, corre, vá para lá, para a aldeia de Chicosa, porque Chamaste pegou Maria e foi para lá para os missionários. Ah, mas ele saiu muito nervoso, muito nervoso. O que Chamaste foi fazer naquele lugar? E quando ele chegou lá, crianças, que ele ficou sabendo que Maria havia morrido, ele ficou muito nervoso. Ele ficou muito nervoso. Ele logo olhou para a cara de Cochire, porque ele acreditava que a culpa era de Cochire. Ele pegou o arco dele e derrubou Cochire. Ele então pegou o arco dele e apontou para Cochire. É agora que eu vou acabar com você, porque a minha filha morreu. Olha o que você fez. A culpa é sua, Cochire. Ele então apontou aquele arco para Cochire. E o que será que aconteceu? Será que Chamaste? Será que Caxangá ia matar o filho dele? A tragédia já não estava suficiente naquela família. Ele estava com muita raiva, crianças. E ele queria matar Cochire. Será que ele fez isso? Nós vamos saber quarta-feira que vem o final dessa história de Cochire. O que será que aconteceu? Será que Caxangá matou Cochire com o arco? Ele estava destruído por causa da morte de sua filha. E o pecado dominava a mente dele, porque ele acreditava no que o feiticeiro havia dito. O pecado faz isso com as pessoas, crianças. O pecado destrói famílias. O pecado, ele faz com que as pessoas sintam raiva um do outro. Deus está de braços abertos. A Bíblia, eu vou abrir aqui para vocês, lá em Atos 16:31, tem um versículo e eu quero ler só uma partezinha com vocês. Atos 16:31, diz assim: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Crer no Senhor Jesus. Crer é acreditar que Jesus é o seu Salvador e que se entregou por você. E aí não vai ser só você salvo, você vai poder testemunhar dentro da sua casa. E as pessoas de sua casa vão poder receber a Jesus como Salvador através do seu testemunho, através de você falando do amor de Jesus. Aquela família estava destruída. E parece que vai ficar mais destruída ainda, porque o pai de Cochire só pensava em matá-lo. Então, crianças, eu falo para vocês hoje. Vamos orar. Vamos entregar o nosso coração a Jesus, para que toda a nossa família seja restaurada, para que o pecado saia da nossa vida e da vida da nossa família. É muito triste essa história.
Hoje eu falo para vocês assim, que eu fiquei muito triste. Eu ainda não sei o que vai acontecer. Nós vamos saber na próxima lição o que vai acontecer. Mas é algo que de fato aconteceu. Essa história quem contou foi uma missionária. Uma missionária que contou, porque foi ela que viveu isso. E aí, quarta-feira que vem, nós vamos ver o final do que aconteceu com o Koshiri. Se o pai dele fez aquilo com ele. É capaz, porque o pecado faz isso com as pessoas. Que você hoje possa entender que precisamos amar a nossa família, que a nossa família precisa viver com Jesus. Pode começar em você. Pode começar por uma criança. Você pode receber a Jesus em seu coração e começar a testemunhar e a falar, e toda a sua família vai receber a Jesus como Salvador. Você quer fazer isso hoje? Você quer receber a Jesus em seu coração? Então eu vou pedir para você abaixar a sua cabeça e você vai orar junto comigo neste momento. Paizinho do céu, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz e faço que deixou o seu coração triste. Hoje eu entendi que eu posso receber o Senhor Jesus como meu Salvador ainda criança e que eu posso fazer a diferença dentro da minha casa. Por isso eu te peço, entra no meu coração e salva toda a minha família. Em nome de Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Amém. Pode acreditar que a partir de hoje, através do seu testemunho, do seu amor, daquilo que você falar, toda a sua família será salva. Quem me garante isso? É aqui, ó, a palavra de Deus. E como Tistela sempre diz, se está aqui é porque é de verdade, de fato aconteceu. Você pode acreditar. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E a Bíblia diz que se eu crer no Senhor Jesus como meu Salvador, eu serei salva, eu e toda a minha família. Mas quando nós cremos em Jesus como Salvador, nós mudamos de atitude. Nós testemunhamos, nós falamos, e aí as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer, eu também quero. E é isso que Tistela deseja para vocês hoje. Tá bom? Vamos esperar até quarta-feira para a gente descobrir o que aconteceu no final dessa história. Me deixou muito triste hoje, mas eu estou muito feliz porque chamaste e recebeu a Jesus como Salvador. Mas vamos saber o que aconteceu lá mais pra frente, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa história e não perca a próxima história, tá bom? Fica ligadinho aí no canal da Tistela para você poder ouvir mais história. Tistela ama, Tistela cuida e Tistela conta história para você. Um grande beijo no seu coração. Tchau, crianças!